Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta para mais um Flama Podcast. Sejam bem-vindas. Hoje a gente está com uma convidada muito, muito, muito especial aqui, que é minha amiga já de longa data, Poliana Martins, que é super conhecida na área da maternidade atípica. E foi assim que a gente se conheceu, né, Poli? Foi, exatamente. Seja bem-vinda, então. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema que eu pouco domino, mas tenho muitas opiniões. Não, mas a gente vai falar sobre um monte de coisa, né, Flá? Não é só sobre estilo, é sobre o estilo e maternidade, atípica e maternidade, como que a gente consegue lidar com essas coisas e ajudar as pessoas também que têm dificuldades em se vestir e por que às vezes elas têm dificuldades em se vestir, né? Então eu acho que a gente vai trazer várias coisas aqui, acho que vai ser bem legal. E oi, Flá, né? Tá boa? Oiê, tudo bom? Oiê, tudo bom? E tudo vocês? bem, sim. Tudo E jóia. vocês? Que bom, Tudo certo? Pô, a gente Que tá muito bom. feliz com a tua participação aqui. Pô, a gente tá muito feliz com a tua participação aqui hoje, que bom que deu certo. Das mães. Se vir ainda mais nesse mês tão especial, né? Que é o mês das mães. Você pra vir aqui falar de Então, acho que eu e a Mari, a gente conversou muito, viu que não tinha ninguém melhor que você para vir aqui falar de maternidade. Então, vamos abusar de você hoje para saber, de perguntar várias coisas. Mas é o que a gente sempre fala, assim, é uma conversa Como de amiga. Mas já que a gente tá no café. E pena que a gente ainda não tá no café fazendo podcast. Juntas, pois é. Esse episódio diz, né? E quando a gente tá junto é sempre mais legal, sempre mais divertido, né? Pode falar um pouquinho sobre você, né? O que você faz, em que você é formada, para as pessoas te conhecerem atípica. Um pouco. Então, vamos abusar de você hoje para saber. Eu sou formada em Direito, né? Eu formei em Direito. Coisas, mas é o que a gente sempre Foi o ano fala, também que assim, já uma conversa de já amiga que aqui. essa maternidade, A gente tá no café. Eu comecei, tive minha primeira filha em 2019. Pena que a gente ainda não tá no café fazendo podcast, né, Maria? Eu me formei em Direito nesse mesmo ano, né? Advoguei, trabalhei como investigadora de polícia civil. Daí tive o João, que tem 7 anos hoje, é uma criança autista. E junto com o João nasceram muitas questões, assim, de necessidade de suporte, de entender como ele funcionava, de entender sobre os comportamentos dele. E aí eu migrei de área, né? Eu larguei a polícia e fui trabalhar com comportamento. Então, comecei a pesquisar comportamento, fiz uma pós-graduação na UFMG, de lá emendei para o mestrado e para o doutorado em psicologia e cognição, onde eu estudo desenvolvimento infantil e autismo especificamente, né? Acaba que uma coisa está dentro da outra, não tem como desassociar o autismo do comportamento humano e do desenvolvimento infantil. Então, hoje eu sou analista do comportamento, sou pesquisadora, né? Estou no doutorado, e minha principal área de trabalho é essa, desenvolvimento e comportamento infantil. Ai, que legal. E para quem não sabe, eu e a Poli, a gente se conheceu há 7 anos atrás, quando o João nasceu. Acho que o João devia ter 5 meses e Bia devia ter 6 meses, porque eles têm 1 mês de diferença. Menos de 1 mês de diferença, né, João? De que dia? De fevereiro? Ah, pois é, 10 dias depois. Não, 15 dias depois quase, dia de 9 de março. Então a gente se conheceu ali, perto de quando as crianças tinham seus 5, 6 meses, né? A Poli já tinha criado o Instagram dela, para quem não conhece, chama Meu Bebê e o Autismo. Sigam, porque é muito interessante. E a Bia estava tendo questões de desenvolvimento de bebê também, e a gente começou a fazer muito juntos. Foi. Faz aquilo, e a gente começando aquilo ainda, e hoje a Poli virou uma analista do comportamento, fez mestrado, está fazendo doutorado. Essa pessoa é uma inteligência em pessoa, nunca vi nada igual, parabéns. E parabéns por estar lutando tanto por essa causa também, que eu acho muito importante, né? Eu acho que as pessoas, né, não só da inclusão, mas de trazer mais para todos os públicos, né? Porque eu acho que a gente é privilegiado por conseguir ir atrás de terapias e não são todas as pessoas que dão conta, né? Que vão conseguir pagar isso, né? Falta informação, falta conseguir bancar a própria decisão, falta dinheiro, né? Falta dinheiro. Atravessamentos. Então, a gente precisa, dentro do possível, democratizar o acesso à informação e levar isso para vários públicos diferentes. Sim, com certeza. Gente, mas vocês foram numa consulta e começaram a conversar na sala de entrada? Como é que foi isso? Não, eu achei ela mesmo na internet. Na internet? Vocês nem se conhecem pessoalmente?
pessoalmente? Não, a gente já se conhece porque ela é de BH e eu também, né? Mas não foi total nas redes, né, Mari? Assim, você já estava em Curitiba na época? Em Curitiba, já estava em Curitiba. Estava quase vindo para cá, na verdade, porque foi quando eu nasci em 2017. Gente, mas vocês foram Crianças nasceram. e a Bela, começar o João e a conversar na sala Eu de falei que redes. você nasceu em 2019, gente, sou de 2009, alô. O que eu reparei? Eu falei, gente, 2019, não, 2009. O pessoal achando que ela tá nos anos 2000. Mas aí a gente se conheceu por causa disso. Eu comecei a buscar, porque a Bia tinha questões que pareciam ser autismo, TEA, e eu olhei e falei, vou atrás de né, começar terapias com ela, e aí ela já tinha criado o Meu Bebê e o Autismo com o João, e ela fazia várias coisas com o João, e demonstrava, hoje eu fiz, sei lá, botava a criança dentro de uma bacia cheia de macarrão colorido. E eu falava, gente, tá bom, lá vou eu fazer isso. Vou fazer isso também para ver se tem resultado. Exatamente. Eu comecei a fazer, mas obviamente que eu comecei a pagar terapias por fora e tal, para a Bia, e aí a gente começou a se falar, e como ela era de BH, sempre que eu ia muito para BH ainda, minha mãe ainda morava lá, então sempre eu ia muito para BH, e quando ela foi, a gente começou a se encontrar mesmo, acho que a gente se encontrou a primeira vez, a Bia tinha, sei lá, meses. Então, a gente tem uma foto, uns 9 meses, né? Não tinha um ano ainda, João e Bia. Não. A gente tem uma foto das crianças lá na casa dela. Aí eu sempre que eu vou lá, eu visito ela, porque eu gosto muito dessa pessoa. Gente, que legal pra realmente agregar a nossa vida, né? Vocês conhecerem assim, legal. Não, foi muito... Uma questão que você falou, analista de comportamento, essa área de analista de comportamento, ela é geral. Você que migrou para essa infantil, é isso? Sim. A análise de comportamento é uma ciência, né, que tenta entender o comportamento humano. Então, ela observa o comportamento enquanto um fenômeno, assim, científico, né? Então, a gente fala que a gente tenta entender por que a gente faz o que a gente faz. Não só nós, seres humanos, mas os animais, todas as espécies, né, animais são estudadas pela análise de comportamento, e os seres humanos também. Então, enquanto analista do comportamento, eu posso falar sobre qualquer aspecto de um comportamento ou de comportamentos de qualquer pessoa. Então, eu posso falar de sexualidade, de alimentação, de nutrição, de estilo, né? Inclusive, tem muita gente que estuda análise de comportamento e moda, comunicação e tal. Eu não sei nada sobre isso. Mas tem pessoas que estudam dessa perspectiva comportamental. Por que as pessoas se vestem de determinada forma, né? O que influencia o estilo dessa sociedade nesse momento no tempo? Eu estudo a perspectiva do desenvolvimento infantil e do autismo, especificamente em crianças. Então, essa é a área que eu escolhi me dedicar aprofundadamente, né, de forma mais detida, porque é a minha experiência pessoal, né, e hoje também profissional, porque hoje eu trabalho com análise de comportamento de forma profissional, ou seja, eu crio estratégias de ensino para crianças com autismo, né? Então, a criança não sabe falar, então eu crio um plano de intervenção para ensinar essa criança a adquirir essa habilidade. Muito legal. Muito legal. Muito mesmo. Ela faz especialmente em bebês, e quando a gente começou, e ela tá com um bebê agora. Menos 8? 10. 10? 10 já, é verdade. Ele faz aniversário perto do meu também, em junho, não é? Junho, dia 9. O meu dia 4, pertinho. E aí eu lembrava disso, que ele fazia perto do meu e que a Bia fazia perto do João. E aí ela mostra todas as intervenções que ela tá fazendo na casa dela com o Joca. É bonitinho demais ver o Joca, gente. Ai, meu Deus. Ele é fofo demais. E como é que tá sendo essa experiência, assim, antes da gente começar a falar de estilo, como é que tá sendo essa experiência com um bebê que também, enfim, talvez seja TEA, mas que tem mais, eu vejo que você já me falou isso também antes, né? Ele tem mais interação com você. Na verdade, você também começou muito cedo com ele, né? A fazer essas intervenções, né? Porque você já tinha possibilidade, né? Risco, né? Da possibilidade de diagnóstico. O autismo, eu acho que para quem não sabe o que é autismo, eu acho que é importante a gente dizer que ele tem um fator genético preponderante. Então, tendo um filho autista, eu tive um bebê e já comecei a fazer ali estimulações
para evitar que ele tivesse atraso no desenvolvimento, né? E algumas coisas apareceram ao longo desses 10 meses. Eu pesquiso sobre bebês, então ali é minha área de conforto, digamos assim, né? Então, algumas características já apareceram, às vezes diminuição de contato visual em algumas situações, né? Uma dificuldade sensorial, por exemplo, na introdução alimentar, ele come super mal, ele é péssimo para comer. Um sono bem desregulado, que também é bem característico dos meninos, né? Pode acontecer bastante no autismo. E, em conjunto, essas questões, elas apontam para o possível diagnóstico de autismo do Joaquim, que ainda não está fechado, até porque ele é um bebê, mas que pode acontecer aí nos próximos meses, né? E aí, só que a minha experiência com ele é completamente diferente, assim. Ele é um bebê muito mais recíproco, muito mais presente, muito mais fofo, sociável do que o João era, né? Então, sim, é muito mais leve a trajetória com ele, sabe? Com o João era bem difícil mesmo, assim. Era uma coisa bem pesada pra gente, com a família. Hoje a gente está em outro lugar. Assim. O autismo é muito diferente também. Também, né? As pessoas falam, todo autista é igual. Não, gente, todo autista é muito, muito, muito diferente. Então, a Bia, para quem não sabe, tinha essas mesmas questões que o Joaquim tem, fez, né, tratamento ele tem uns 4 anos e agora vai voltar, porque a gente acha que tem questões aí que surgiram de novo, mas é isso que a Polly falou ali, era diminuição do contato visual, era dificuldade também com essa questão que a gente pode até trazer para falar aqui, né, que eu falei, que é TPS, que é o transtorno de processamento sensorial, que às vezes a criança tem muita dificuldade de encostar em alguma coisa, de comer alguma coisa, a Bia tinha, hoje a Bia come maravilhosamente bem, não me pergunte como, mas algumas questões sensoriais ainda existem, mas elas voltaram agora, porque ela não tinha mais, assim, eu lembro no início de colocar o pezinho dela no chão, da grama, ela tirava imediatamente, ou na areia, ela tinha agonia, que ela começava a chorar, e eu falava, gente, essa criança nunca vai conseguir colocar o pé no chão, e não, né, obviamente com muita terapia, enfim, a gente foi conseguindo fazendo as coisas, né, que você fazia, que foi o que eu falei, né, um dia era com gelatina, outro dia era com macarrão colorido, outro dia era com areia, com feijão, a gente fez muita dessensibilização com a Bia aqui em casa também. Hoje ela tem umas questões com coisas que apertam, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar, né? Assim, se a gente for trazer a questão do estilo, trazer a questão das pessoas, né? Do que elas têm enfim, seja autista ou não, mas que tenha TPS, no caso, como que a pessoa que já é um adulto conseguiria trabalhar isso, por exemplo? Essa questão da dificuldade no vestir, porque me aperta, porque me incomoda, porque... Enfim. O transtorno de processamento sensorial, eu acho que a gente pode definir rapidamente, só para as pessoas entenderem, né? É uma dificuldade de processar os estímulos do ambiente. Isso tem a ver com todo tipo de estímulo, né? Visual, tem gente que tem problema de auditivo, tem gente que não consegue ver coisa muito colorida, né? Não consegue ver coisas em movimento. Então, ele pode ser auditivo, com barulhos, ruídos, com toques, né? Com um tipo de tecido, com a sensação de aperto ou de frouxidão de alguma coisa no corpo, com sapato, enfim, vai para tudo, toda experiência humana ali, balanço, né? E acaba limitando muito, especificamente pessoas que vão ter essa disfunção, né? Autistas, TDAH também tem bastante disfunção sensorial. E aí eles vão limitar muito a experiência com os aspectos sensoriais do ambiente. E aí, quando a gente fala de moda de estilo, a gente vai ter um impacto muito grande, com certeza, né, nisso, porque a gente vai ter escolha de tecidos, a possibilidade ou não de usar um óculos, por exemplo, que é uma coisa que muitas crianças autistas não conseguem por causa da sensação de aperto, né, do óculos, ou de uma touca, de um boné. Se essa criança tiver algum probleminha de visão, para ela é ok a lente? Na verdade, não. A lente pode ser pior que o óculos, assim, porque o transtorno sensorial ele afeta o cérebro. Então, todo o processamento sensorial daquela criança, de todos os sentidos, ele vai estar desorganizado, assim, ele vai acontecer de uma forma diferente da maioria. Então, para a maioria dessas crianças, né, usar uma lente não vai ser uma coisa ok. Pode ser que uma ou outra tenha facilidade, né? E pode ser que para algumas delas usar a lente seja melhor do que usar o óculos, seja menos difícil. Mas ela pode ser completamente aversiva a usar o óculos, né? Não conseguir usar o óculos e também não conseguir usar a lente, porque
são sensações que para ela são insuportáveis. E aí, o que fazer diante disso? Essa é a pergunta, né? Existem intervenções específicas, né? Quem trabalha com transtorno de processamento sensorial é o terapeuta ocupacional. Ele é geralmente especializado em integração sensorial, então em melhorar respostas sensoriais. Só que em adultos isso funciona pouco. Pouco porque a gente já tem ali um cérebro que responde menos a terapias e a intervenções. Que a gente diria que já é mais rígido, quase, né? Rígido. A gente não tem neuroplasticidade suficiente para que essas respostas sejam bem efetivas em adultos, assim. Então, no adulto, a gente precisa trabalhar com acomodação sensorial. Então, por exemplo, o adulto não consegue usar roupa com etiqueta. Produz-se a roupa sem etiqueta, ou se retira a etiqueta da roupa. Né? Que já é um apelo que eu quero fazer para as marcas, já que eu tô... Por favor, né? Pelo amor de Deus, roupa sem etiquetas, porque eu sou uma pessoa, né, que tem o transtorno de processamento sensorial, eu sou diagnosticada assim, eu tenho TDAH, não tenho diagnóstico formal de nada, mas com certeza eu tenho TDAH, e tenho provavelmente fenótipo ampliado de autismo. Então, eu tenho transtorno de processamento sensorial e, assim, mesmo que eu tire as etiquetas, eu não consigo usar, porque fica uma pontinha ali. Fica uma pontinha. E aquela pontinha é infernal, gente, ela te cutuca, sabe? O que eu faço é colar fita adesiva. Então, seria uma possibilidade de acomodação sensorial. Então, de modificação sensorial. Você manda na costureira, tira tudo e ela costura de novo sem a etiqueta. Pra mim, com as minhas roupas, com as minhas blusas. Né? Ela tira todas as etiquetas e coloca de novo coloca a costura de novo para mim. Porque realmente fica incomodando. E você já encontrou alguma marca que está atenta para essa questão e já confecciona suas roupas sem etiqueta? Eu não sei te dizer se a marca que eu vou citar agora, Baby B, que é uma marca infantil que o João gosta muito, porque assim, a pessoa que mais se preocupa com estilo na minha casa se chama João, que é meu filho de 7 anos. Eu só conheço marcas de menino. Eu não conheço muitas marcas de adultos que têm essa pegada. A Baby B eu tenho certeza, porque as roupas dele eu nunca preciso resolver, né, relacionada à etiqueta. E eu sei que eles me seguem, então não sei se essa decisão foi em razão, né, desse movimento de pensar em pessoas com transtorno do processamento sensorial. Mas foi maravilhosa, parabéns, Baby B. E eu gostaria que todas as marcas tivessem esse senso, né, assim, essa informação, porque eu acho que falta informação também para muitas delas, né? Eles imprimem, né, a etiqueta na roupa, o que é bom também, porque, por exemplo, as roupas do Joaquim, né, que eu comprei em várias marcas diferentes, elas não tinham etiqueta. Aí o que aconteceu? Eu não sabia de qual idade era. Eu tirei as etiquetas, desculpa. Sim. Eu mandei a minha irmã tirar todas as etiquetas, porque eu falei, vai que o Joca tem transtorno de processamento sensorial. Vamos tirar as etiquetas. Minha irmã tirou, descosturou, e aí eu não sabia de que número era. Se era de 3, 6, 9 meses. E aí pronto. Perdido, né? Perdida. Então, a impressa, ela ajuda nesse sentido, né? Aí eu tive que separar por tamanho, mas aí é um trampo a mais para a mãe que já tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Total. Com certeza. E, Poli, você comentou do João, que ele é a pessoa mais estilosa aí da casa. Fiquei super curiosa para saber mais o estilo dele. Como que você, assim, pode caracterizar o estilo dele? Ou como você fala sobre o estilo dele para a gente aqui imaginar o João agora? Eu vou explicar com as minhas palavras. Vocês tentem me ajudar. O João, ele é uma pessoa que... Ele não se importa, ele é uma criança que não se importa muito com o que as outras crianças vão pensar dele. Provavelmente até por causa das atipicidades dele. Ele não é tão sensível a esse feedback social, de tipo, isso não é coisa para você fazer. Então, ele faz tudo que ele quer, né? Então, isso se incorpora no estilo dele, assim. Ele é bem exagerado, a palavra é essa. Ele mistura um monte de coisa. Ele é muito atento a aspectos de design, de cor, de tecido, sabe? Ele traz as referências de coisas que ele vê, de peças de teatro, de cinema, de filmes, e ele quer fazer igual. Então, ele reproduz muito no estilo dele coisas que ele vê e que, para mim, às vezes não faz o menor sentido e que não combina e que não é harmônico
na minha percepção, mas ele faz muita questão. Então, assim, eu falo que ele é o mais estiloso, não porque eu acho que o estilo dele é perfeito, ou não é isso. Porque ele banca decisões a partir de coisas que ele está vendo e que ele quer trazer para ele. Assim, é intencional. Mas é isso o estilo, né, Flá? Eu acho que o estilo é você viver o que você quer e que você banca. Né? Eu tô com uma blusinha aqui agora, vou mostrar para vocês rapidamente, aqui, ó, que é uma nave espacial, que a gente falou, eu e a Flá falamos sobre isso na nossa última compra, no nosso último podcast, que é uma nave espacial com strass. Né? Quem que usa isso? Quem que banca isso? Adulto aqui, eu que fui comprar uma blusa na loja de criança, entendeu? Por quê? Porque eu gosto muito de trazer coisas da minha vida, da minha história de vida, do meu repertório para o meu vestir, né? E eu falei que eu queria comprar essa camiseta porque ela me lembrava da época que eu vi Arquivo X. Não sei se você viu, pode ser um pouco mais novo que a gente. Pois é. Eu acho que é de 92, eu acho. Eu devia ter, sei lá, 96, não sei. Eu sei que eu tinha uns 12, 13, 14 anos quando eu comecei a ver. E eu amava, eu sou alucinada com ET, coisa do espaço, sideral, universo, a gente ama. Inclusive, eu tenho que dar uma dica de uma série que eu acabei de ver, que chama Problema de Três Corpos, que fala de ETs também, mais ou menos, então indico para quem gosta. Mas é isso, eu acho que é um pouco essa coisa do pegar o que está ali ao meu redor e viver aquilo e, tipo, cara, tudo bem, sabe? Se alguém tá olhando, tudo bem também, vamos embora viver minha vida e pronto. Eu acho que o João é muito isso, né? Ele pega a roupinha dele que tá toda colorida, toda vibrante, toda diferente, põe o óculos, põe o boné, põe o colar e vambora e vai. E isso é muito legal. Eu queria que vocês dessem uma calça dessa cor. Conta aí, como é que é? Então, assim... Gente, ele vai sair assim mesmo, que legal. Todo dia eu falo, você vai sair assim. Essa é a frase que eu mais uso. João, você vai assim mesmo? Porque é sempre chocante para mim. Na maioria das vezes, as escolhas dele são muito chocantes para mim. Mas eu também tento não limitar, entendendo que esse espaço não é meu, né? É dele, assim. Na verdade, eu tento ajudar ele a tomar as decisões e construir aquilo que ele quer, o estilo dele, né? Então, assim, por exemplo, ele tem um colarzão ali de bolas mesmo, todas coloridas. Aí ele põe uma blusa verde com uma cobra da Baby até, e uma legging laranja com tênis amarelo, ou uma sandália amarela. Aí bota ainda um óculos de sol, se deixar, ou se a gente estiver indo para o sol, assim, se for uma coisa assim. Ou não usa óculos. Coloca bolsa, coloca, como que chama? Pochete, aquelas pochetes que usa em carnaval, como chama aquilo? É pochete mesmo, não? Só que elas são mais fininhas. Ah, né? Tá. Uhum. Mais fininhas, assim. Então, esse é um dia que o João saiu de casa. No outro dia, ele pegou uma calça toda quadriculada, preta e branca, colocou uma blusa preta de gola rolê, colocou uma touca, e saiu. Aí agora a irmã dele vai fazer 15 anos, ele cismou que ele quer um terno com uma cartola e uma bota. Aí eu falei, João, ninguém vai de terno, que é uma festa simples, é uma festa de dia a dia. Aí ele falou, mas agora eu quero ter um estilo mais sério. Que graça! E ele quer uma cartola, e eu não sei onde eu vou me virar para achar uma cartola para o João, uma bota e um terno preto. Aí eu falei, então tá bom. E aí ele traz essas coisas, assim, sabe? E eu vejo que ele é muito atento a esses aspectos mais artísticos, mais de estilo do ambiente mesmo. A gente vai na peça de dança da irmã dele e ele sempre vai comentar. Você viu o desenho do cenário tal? Ele quer prestar atenção em tudo e ele sempre vai comentar, nossa, você gostou da luz tal em tal cena? Então, são coisas que, tipo, para mim, passam desapercebidas. Eu nem vi que tinha, sabe? Assim, não me atentei àquele detalhe do ambiente. E ele sempre traz isso nas falas dele. Eu gostei. Mamãe, você tá muito estilosa hoje. Adorei a sua blusa. Gostei do seu brinco. Então, ele sempre está prestando atenção no que as pessoas vestem, como elas se vestem. E não só nas pessoas, mas no ambiente, assim. Eu acho isso bonito. Eu acho também. Eu admiro. Eu acho isso lindo nele. Eu queria que a minha energia fosse um pouco para essa cena.
Não, e assim, Poli, muito sensacional, porque eu e a Mari é o que a gente fala sempre na internet, fala para os nossos clientes, que assim, a pessoa precisa se vestir de uma forma que o olho dela brilhe, que ela se ache incrível, que ela se ache linda, independente da mistura, se tá na moda, se não tá na moda, se tá na tendência, isso na verdade não importa, né? O que importa é a nossa sensação. E adorei essas histórias. Você costuma mostrar seus filhos nas redes? Ah, sim, eles estão lá no Instagram. O João sempre está em umas postagens assim. Maravilhoso. Então a gente pode repostar ele. Pode. Vocês vão ver que aqui também tem essa visão aí do João, além de ter já imaginado, né, pela descrição, a gente poder ver ele, vai ser muito bom. Vai. Então, olha, conta um pouquinho pra gente como que era o seu estilo antes da maternidade, depois da maternidade, como tá hoje em dia, como é que foi esse processo de mudança, porque eu sei que mudou muito. O que você sentia antes, o que você sente hoje? Foi um processo, enfim. Eu acho que a maternidade ela foi muito divisor de águas em relação a como eu me importo ou não com a opinião das pessoas. Isso afeta o meu estilo. Assim, o fato primeiro de eu estar inserida no ambiente de pessoas atípicas, né? De pessoas que são pessoas com deficiência, são crianças com deficiência, e que me fazem repensar, inclusive, o que eu me importava ou não de estar enquadrada, né? Porque eu acho que um ponto que é definitivo para mim é isso. Eu queria estar enquadrado, eu queria fazer parte daquele... o pertencer, que a gente fala muito também. Eu estava comentando rapidamente aqui, eu estava comentando sobre as adolescentes aqui do prédio, que outro dia eu desci, estavam todas vestidas iguais. Todas estavam de shortinho jeans e de cropped preto. E o mesmo tênis. E eu falei, gente, é a fase do pertencer mesmo, né? Do tipo, eu preciso pertencer a um grupo. Exatamente. Eu acho que eu quantos anos você teve a Sofia? 19. Não, Sofia não, 21, gente. Eu tô doida. Hoje eu tô boa para responder coisa. 21. 21? Tá. Mas era uma menor em puber, como diria minha amiga. E eu ainda continuei, assim, sendo mãe da Sophie, né? Eu era muito nova, então ainda continuei muito sujeita às pressões, mas menos, eu acho. E quando eu tive o João, foi uma ruptura definitiva com o sistema, sabe? O João me colocou num lugar de completa assim, instabilidade e também de entender o que realmente importa. Porque eu comecei a falar assim, velho, não importa eu ficar gastando minha energia aqui tentando agradar essas pessoas, né? Tentando agradar minha família, tentando agradar até mesmo as pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente, assim, esperando que o outro ache alguma coisa de mim ou tentando suprir a expectativa do outro. Quem tem que gostar de mim vai gostar de mim do jeito que eu me apresentar aqui. Então, eu acho que eu tenho... Não que o meu estilo seja super definido, eu acho que eu vejo muito... O que eu acompanho de moda muito pela Mari, assim, sugestões dela, pessoas que eu sigo por sugestão dela, e pelo João, né? Por causa do João, eu acabo buscando alguns conteúdos, assim, para poder mostrar para ele coisas que eu sei que vão interessar para ele. E eu já ouvi a Mari falando que os estilos são cíclicos, né? Que às vezes tem questões relacionadas ao momento da sua vida e tal. Então, eu acho que, assim, eu não posso dizer que meu estilo é definitivo hoje, né? Mas ele é muito mais livre. Então, ele é muito mais liberto dessas pressões, assim. Não cheguei no nível do João ainda, de, tipo, vou usar a perna e cartão. Mas eu me sinto muito mais autêntica. Hoje, como eu quero me vestir, é como eu estou, sabe? Então, eu não estou muito preocupada em parecer que tem um corpo padrão ou que tem um comportamento padrão, né? Que eu sou super profissional e quero vender aqui uma arte profissional. Não, eu não estou muito preocupada com isso. Eu estou muito mais preocupada em ser autêntica. Mas eu acho que me faltam algumas referências, assim, de realmente observar algumas coisas, tipo, eu gosto disso, eu gosto disso. Investir um pouco mais de energia, sabe? Eu acho que isso também é o que o João fez, talvez que você não tenha conseguido fazer, porque você falou que, de uma certa forma, você era uma criança atípica também, né? Meio tentando se encaixar ali. Eu acho que a construção de repertório das pessoas, isso que você está fazendo agora, eu estou tentando sair com os meus filhos para levar eles para
né, exposição, para passear, para não sei o quê. Isso é construção de repertório, né? Eu já comentei aqui outras vezes e vou comentar de novo. Uma vez, quando a Bia era bebê, tinha uns 2 anos mais ou menos, a gente foi fazer uma caminhada no meio de umas pedras, assim, e a gente parou lá e um cara olhou para a Bia com 2 anos e meio, que a Bia tem o cabelo todo cacheado, louro, bem cheio, falou, nossa, parece a Joelma. E eu olhei e comecei a rir, porque eu falei, gente, o cara pega um bebê que tem um cabelão e fala, parece a Joelma. Eu falei, né? É o repertório dele, de vida dele. Sei lá se o cara veio do Nordeste, se não veio, se gosta da Joelma ou não. Mas eu teria falado qualquer outra coisa, mas não parece com a Joelma. Mas é isso que é engraçado, que é a construção do repertório de cada um, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vivo muito a cultura da cidade, exatamente para mim. Mas isso, desde que eu faço design, o design me trouxe realmente muito. Vamos viver a cidade, vamos viver a cultura aqui e ali. Que eu acho que a gente vai absorvendo essas coisas e aí a gente começa a conseguir inserir no nosso vestir. E eu acho que isso é uma coisa que o João já está vendo, talvez por ele já conseguir reparar mais, mas ele vendo mais vai fazer você ver mais. Sim. Isso ele me traz essa necessidade de olhar, ele me cobra, né? Outro dia ele veio para mim e falou assim, mamãe, você tá maravilhosa, mas um batom ia ficar perfeito. Eu adoro você. Você sabe, né? Eu fiz análise de cor dela, deu um inverno profundo. Eu amo você com batons escuros e batons mais azulados, assim. Esse batom rosa que vai meio pink, que vai indo pro azul. Ou um vinhozão escuro. Eu adoro. E o vermelho que você tava outro dia também, que é maravilhoso. Acho que você fica super bem. E eu acho que dá um tchan. Eu acho que realmente dá uma diferença. Mas o que eu quero falar aqui também, lembrando de algumas coisas que você já me falou, de nossas conversas e tal, é que antigamente você tinha uma dificuldade de usar certas cores, de usar certos desenhos, alguma coisa, e eu vejo que melhorou muito, né? Assim. Muito. E assim, eu não sei exatamente qual foi esse processo, mas eu acho que, em parte, né, foi ser exposta a própria existência do João enquanto alguém que vai buscando essas referências, e eu acabo tendo que ver também junto com ele, né? Então, isso vai me trazendo possibilidades, assim. E essa ideia de que eu não precisava ficar dentro dessas caixas, né? Porque, por exemplo, eu era uma policial civil, né? Quando eu comecei no Instagram. Então, eu estava ali no cinza e no preto. Total encaixada, total dentro do padrão da instituição. Sim. Né? Então, eu fui saindo desse lugar mesmo, sabe? E, Mari, eu tenho uma história dentro da igreja evangélica, protestante, né? Então, assim, coisas de roupa curta ou roupa que mostra o corpo. Então, isso tudo era tudo muito não. Colorido, né? Também não podia? Colorido, tinha que ser uma mulher recatada e do lar ali. Neutra. Mulher que não queria aparecer, né? Sim. Na verdade, isso não tem nada a ver comigo. Eu acho que eu sou uma personalidade muito forte. Então, de certa forma, o que eu fiz foi só soltar a minha personalidade, assim. Porque eu sou uma pessoa, sempre fui, inclusive, né? Sempre tive problemas dentro da instituição religiosa por causa de excesso de opinião, excesso de personalidade. Então, para aqueles padrões. Então, eu acabei tentando realmente me colocar num lugar que eu não cabia, né? E na medida que eu fui percebendo isso, que eu fui falando, não, isso aqui não é o que eu quero para minha vida, eu fui me permitindo outras experiências, sabe? Então, isso influenciou no meu estilo, mas não só no meu estilo, na minha forma de pensar. Se eu for olhar, quando o João nasceu em 2017, né? Para agora, eu sou outra pessoa. A pessoa que me conheceu antes disso, ela me conheceu superficialmente, né? Entendo. E, na verdade, assim, eu sempre fui um pouco do que eu sou agora, mas era muito mordaça, calada, né? Então, isso eu acho que interfere no meu estilo. Eu tinha um cabelo liso, né? Eu tinha um cabelo de progressiva, então eu era aquela pessoa enquadradona ali. Quadrada, mas antigamente eu acho que era a gente. Não vamos falar que não está voltando, porque várias coisas estão voltando, mas assim, eu acho que na minha adolescência, eu já falei isso com a Flá ali em 1990, início dos anos 2000, o padrão, né, de o cabelo tem que ser liso, chapinha, ou progressiva, e tem que ser magra, tem que ser alta, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, era um pá na cara, era sempre, o tempo inteiro jogado na gente, né? E agora não é bem menos, obviamente que é tudo cíclico que eu falo, então você vê a magreza voltando aí um pouco, a gente lutando contra, mas eu vejo, obviamente, que a gente saiu muito do que era antes, né?
eu falo que quando eu estudava, o professor chegava assim de manhã e falava: vocês viram o Fantástico ontem? Todo mundo, 100% da sala tinha visto Fantástico. Tinha visto Fantástico. 100%. É verdade. Isso era muito chocante, se você pensar hoje. Eu falei com a Sof, chega na sua sala e pergunta quem viu Fantástico no final de semana. Para mim, faz o experimento social. Mas ela não quis, não. Mas eu ouso dizer que no máximo 5%, 5%. Sim. E aí cada um vai estar vendo uma coisa. Então, esse mundo que a gente está vivendo hoje, nos últimos anos, isso é muito recente. É um mundo muito mais dinâmico em termos de acesso à informação. Sim, com certeza. Né? Então, isso interfere muito no que os adolescentes, e nós também estamos vendo em relação ao padrão. Existe, claro que existe, né? Existe um padrão dominante aí. E os adolescentes, e nós também somos massacrados por filtro de Instagram, né? Pela ideia da perfeição, que sempre vai ser vigente, mas é um mundo muito mais plural nesse sentido, né? Em relação a tudo. Então, eu acho que isso impactou muito na minha possibilidade de entender onde eu me encaixava dentro dessa pluralidade, porque eu estava muito enquadradinha no padrão fantástico, sabe? Então, eu queria ser como as pessoas que estavam ao meu redor, né? Sim. Mas era um sofrimento, porque eu nunca consegui ser, eu nunca fui uma mulher, super feminina, super fofa, né? E eu queria ser Patricinha de Beverly Hills lá, que é o filme da Sessão da Tarde. E eu não era, tipo, para começar pelo cabelo. Então eu fazia aquela progressiva, fazia chapinha, aí eu prendia o cabelo 10 minutos depois, a raiz estava toda crespa. Então, era um sofrimento de tentar me encaixar onde eu não cabia, assim. Então, hoje eu acho que eu consegui sair desse lugar. Eu não, de novo, eu falo que eu acho que eu queria entender muito melhor o que fica bom em mim, eu queria ter nisso, sabe? Não é uma coisa que está fechada, assim, mas é uma construção que eu acho que eu fiz uma construção em relação a isso. Mas eu acho que nós todos estamos, né, Flá? Eu acho que a gente tem realmente momentos que a gente tá mais querendo uma coisa. Eu tive mais colorida na pandemia, eu tô menos colorida agora. Então as coisas elas vão mudando, porque a vida vai mudando, o pensamento vai mudando e a gente está sempre aprendendo, né? Acho que o ser humano é um ser aprendente sempre, graças a Deus, né? A gente continua, por mais que a neuroplasticidade diminua, a gente continua conseguindo aprender coisas, né? E aprender é muito bom, né? Então eu acho que tudo muda, até o vestir mesmo. Que pena que, para quem tem já questões muito graves com o vestir, isso não se resolva tão facilmente, né? Então, eu já atendi uma pessoa, né, com TEA, e ela me falou das questões de conforto, né? E às vezes eu falo muito dessa questão do conforto também, de ser visual e de ser o conforto do vestir mesmo, que são duas coisas diferentes. O conforto visual, às vezes, é o que eu falei, a gente estar bem com a gente mesma, a gente gostar daquela coisa, e o conforto do vestir é tipo, não, me incomoda mesmo, eu realmente não quero. A Flá, por exemplo, que tem endometriose, ela fala, quando eu tô, né, quando tá com a crise, alguma coisa assim, não posso nada que me aperta, que não dá, né? Tem que ser tudo largo, tudo folgado. É isso. Eu acho que são questões de todo mundo mesmo, acho que não só, né, as pessoas atípicas, mas a gente também tem questões aí que uma coisa pode influenciar, claro, né? Vamos ver como é que a gente pode falar. Eu estou muito curiosa para saber um pouquinho da sua filha mais velha, como que ela vê o João, como que é o estilo dela. Então, a Sof nunca teve muito interesse em questões de estilo, de estética, assim. Ela é uma pessoa que o que eu comprar, ela vai vestir, ela não vai ficar escolhendo muita coisa, ela terceiriza isso, né? O que eu não gostaria. Aí, ultimamente, depois que eu tive o João, né? Depois que o João nasceu e que ele começou a se interessar mais por estilo, por moda, eu percebi que eu precisava torná-la independente em relação a isso e fazer com que ela percebesse, né, o que ela queria. Então, hoje, ela também tem buscado entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Mas ela ainda está nesse processo ainda muito do pertencimento, sabe? Que ela ainda não consegue... Ela está com 14? Ela tem 14 anos, que é muito ok, né? Na idade dela. Ela falou com os adolescentes do prédio, assim. Por mais que a gente viva num mundo muito menos enquadrado, né?
que é o exemplo do Fantástico, mas eu acho que ainda assim existem as bolhas, ela está em algumas delas, mas ela tem outras referências, né? Ela traz referência da dança, a dança ela traz muito essa ideia da liberdade, né? De respeito ao próprio corpo, respeito aos próprios valores, e isso acho que influencia também no senso estético dela, mas ela não é tão ligada, ela é muito mais desligada que o João em relação ao estilo. Assim, o João é 100% ligado, ele está o tempo todo fazendo referências estéticas, né? Tá assistindo uma coisa aqui e falando, nossa, adorei essa bolsa, gostei desse sapato. E consumista, se eu deixar, ele compra tudo, eu não deixo, tá? Mas se eu deixar, ele quer comprar também, porque ele quer ter, né? Ele quer ter a bolsa verde, ele quer ter o sapato amarelo, ele quer ter as coisas para poder vestir. Então, isso gera um certo problema familiar. Como ela vê o João? Oi? Como que ela vê o João? Ela acha o máximo, assim, ela acha o máximo. A Sofia é muito artística, sabe? Assim, ela... Eu acho que, na minha cabeça, estilo e arte tem tudo a ver. Por isso que eu estou fazendo essas referências, né? Para mim é um tipo de arte, né? Você conseguir colocar no seu corpo algo que traga uma história, que construa uma história para você. Então, eu vejo que a Sofia é muito artística e que ela aplica essa arte que ela tem, assim, esse senso artístico que ela tem em várias coisas, mas não para se vestir necessariamente, né? Então, ela desenha super bem, ela escreve, ela dança, ela canta, mas na hora de se vestir, aí ela busca mais o pertencimento. Ela deixa isso de lado. Não é que ela não tenha, mas que ela opta pelo mais seguro socialmente. Mas eu acho que todo adolescente é assim, né? Eu também acho. Eu acho que o João é uma criança fora da caixinha. Ele vamos ver na adolescência se ele consegue manter. Né? Manter, né? Agora ele tomou uma decisão de entrar na caixinha um pouco, porque ele tinha um cabelão. Ele cortou muitos ataques por causa do cabelo, assim, em todos os lugares que a gente ia. É muito difícil mesmo. Imagino. Eu nunca tinha passado por isso, assim, né? Foi a minha primeira vez sendo mãe de um menino que tem um comportamento estético não normativo, digamos assim. Então, ele pinta as unhas, né? E tinha um cabelão. E aí, toda hora qual é seu nome, linda? E aí, princesa? E não sei o quê. E isso constantemente, mas tudo bem. Isso eu acho de menos. O problema é que ele sofreu um bullying relacionado à homofobia na escola, que foi pro físico, né? Ele sofreu agressões físicas, os meninos colocavam o pé para ele cair, não queriam ficar perto dele, não queriam brincar com ele, foi uma mobilização coletiva, e ele quis cortar o cabelo. Então, assim, e eu entendi, assim, eu fiquei arrasada pela história, né, que trouxe isso à tona, assim. Mas entendi total a decisão dele, porque é dificílimo bancar um visual que vai, em certo nível, gerar violência contra você, né? Sim. Então, eu me pergunto como que ele vai fazer com isso ao longo do tempo, sabe? Porque o mundo é mau, o mundo é bem massacrante. O mundo quer colocar a gente na caixa, né? Tem moral para sair, gente. Exatamente. O Poli, como que ele ficou depois que ele cortou? Ele se gostou? Como é que ele adora. Assim, o João não tem problema de autoestima. Ele falou que ficou maravilhoso, tá lindo, lindíssimo. E que talvez ele deixe crescer de novo depois, sabe? Ele gostou muito de ter cortado o cabelo, mas quando ele tomou a decisão de cortar, minha família, todo mundo veio falando, nossa, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. A gente veio fazendo um trabalho de ressignificar esse corte com ele, para que não tivesse esse peso, né? Sim. De, olha, eu tô cortando porque eu tô sofrendo bullying. Não tivesse esse peso para ele, porque o cabelo era muito importante para ele. Ele amava esse cabelo, ele penteava o cabelo o dia inteiro. Então eu falei, velho, isso vai ser super pesado para ele. A gente foi fazendo todo um trabalho, assim, e ele conseguiu realmente ressignificar esse cabelo, né? Ele tá cortando porque é mais fácil de lidar e agora ele quer uma facilidade. Então ele traz muito essa coisa de que agora ele tá curto. Então eu sinto que ele ainda tem vontade de deixar o cabelo grande, né? Mas não sei. Ai, que legal. É muito triste ver, né, tanto bullying acontecendo ainda por questões desse tipo, seja o que for. Minha filha falou que outro dia as pessoas da sala estavam chamando ela de baixinha.
Mas a sala dela é uma sala que as meninas altas, tem muita menina alta, que são completamente fora da curva, ou seja, as meninas têm 10 anos e têm 1,50m, 1,45m, ou seja, quase a minha altura. E a Manu, que é baixa, tava tendo, tipo, essa é baixinha. Eu falei, amor, vamos conversar lá com elas, falar assim, olha, você não gostaria que eu te chamasse de girafa, sei lá. Então vamos tentar resolver, porque você imagina, tem 2, a Manu e mais uma que são mais baixas e a maioria, o resto todo é bem alto. Te imagina, uma sala com, sei lá, com 9 meninas, 7 meninas são muito altas. É muito louco. Crianças com 10 anos que medem 1,50m, né, gente? Ainda mais menina, mas enfim. Então, e por incrível que pareça, foi uma sala que tem muita criança, né, alta, e aí qualquer coisa pode virar um bullying. Mas esse bullying da homofobia, do tipo, ai, menininha, não sei o que, é muito chato, é muito cruel, né, assim. Óbvio que cada um tem a sua dor, né, minha filha tem a dor de ser baixinha, tanto que um dia eu falei, meu amor, baixinha, vem cá, ela não me chama de baixinha. Eu falei, aí que eu fui entender que ela estava sofrendo isso também, né, as meninas chamavam de baixinha. Então eu falei, putz, que chato. Né? Mesmo que seja pareça mais suave, para aquela criança pode não ser, né? Claro, com certeza. E, na verdade, assim, eu acho que o João não teve dimensão de tudo que estava acontecendo, né? Porque foi um movimento muito coletivo, não foi uma pessoa só. E surgiu de um colega específico e cresceu, e depois diminuiu com a própria mediação dos colegas ali. Mas ele não teve dimensão de tudo que estava acontecendo, mas ele percebeu que aquele comportamento não era aceito naquele grupo, né? Então, a partir disso, ele tomou as decisões, entre elas, de cortar o cabelo, assim. Ele pede para pintar a unha agora só de preto. Antes ele gostava de pintar tudo de colorido, então agora ele pede para pintar de preto. Eu acho que também teve relação com isso, né? Talvez, de falar assim, o preto é uma cor mais masculina, digamos assim. Sim. Né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que ele banca muitas coisas, sabe? Tipo, nossa, super! Se ele ainda banca passar esmalte, já é uma coisa. Passar esmalte preto já é uma coisa, né? Super, assim. E ir para as festas dos colegas de roupa colorida e tal. E vai. E segue, sabe? Então, eu tento proteger, mas a gente não pode colocar, né? A gente queria ficar aqui. Mas não tem jeito. Então é isso. E eu falo muito com ele, filho, a decisão é sua. Eu explico para ele, olha, existe uma coisa que chama machismo no mundo. Eu explico para ele, né, que os homens querem que se vistam de uma forma específica. Às vezes as pessoas não vão gostar do jeito que você se veste, você tem a opção de se vestir de outras formas. Eu vou explicando para ele, justamente por essas escolhas dele serem não só fora da caixa, mas extravagante. Eu acho que essa é uma palavra sobre o estilo. Ele é extravagante. Né? Ele não é a pessoa que passa desapercebido, ele vai chegar e todo mundo vai perceber. Sim. Então, mas é isso. Ele tem mantido assim, as decisões dele em sua maioria, sabe? Que bom. Fico curiosa para saber sobre a adolescência, mas Mas às vezes é isso que você falou, como ele já não se preocupa tanto, mas obviamente ele vê que para pertencer ele também tem que se adequar minimamente, ele vai tentar encaixar e talvez ele consiga sair um pouquinho, porque no fundo ainda tem, eu acho que a hora que chega a adolescência, tem muitos adolescentes que começam também a sair um pouco do só, eu sou esse grupo aqui que quero pertencer, tem mais de um grupo. Né? Não é só as crianças que estão ali, que na verdade com crianças dessa idade nem deveria estar acontecendo esse tipo de coisa, mas vamos lá, na adolescência também não, mas eu acho que o grupo dos adolescentes começam a se formar grupos diferentes de pertencimento, esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assado, e talvez ele consiga se encaixar em algum desses aí. Eu acho que diferente de mim, eu penso muito isso, assim, a diferença de uma pessoa que tinha uma dificuldade no desenvolvimento e não sabia, né? E aí eu queria me encaixar em qualquer desses lugares, de qualquer forma. Eu acho que o autoconhecimento leva a gente para outro lugar. Beleza, eu sou assim, eu tenho esse gosto. Tem essas opções, eu quero fazer parte disso. Eu acho que é muito isso, né? Então, porque, na verdade, realmente, tem o grupo dos roqueiros, tem pelo menos na minha época, era dos roqueiros. Dos patricinhas, dos nerds. Dos nerds, sim. Eu era nerd, Mari. Ai, fiquei com o pior grupo. Eu era no meio do caminho, sei lá. Hoje eu ia ser dos roqueiros, eu acho. Assim. Eu era dos roqueiros na época. Uma época, escutava Nirvana.
Eu fui dos roqueiros uma época, mas Os roqueiros são mais livres, né? Eles têm menos estereótipos, mas eu queria ser dos nerds, eu queria ser a boa aluna, entendeu? Eu queria ser a boa aluna. Eu queria ser a pessoa que era vista, muito bem vista, boa aluna, não sei o quê. Entendi. Não, porque tem o nerd que é muito nerd também, mas que é aquela cara de nerd que você fala, eu não sei se eu quero ser aluno, se quero ser amigo necessariamente, né? Mas enfim, tem vários tipos, né, de pessoas, assim, que antigamente tinha, com certeza, várias, e hoje ainda tem também, acho que hoje as pessoas... Mas eu acho que é isso que você está falando, o autoconhecimento é tudo, eu acho que ele se conhece muito bem, isso é muito legal de ver isso nele. Né? Ele é impressionante, né? Tão novinho assim, se conhecer tanto. É inspirador até. Inclusive, terapia, né? Em todo episódio a gente dá um exercício para os nossos ouvintes refletirem sobre o estilo dela. E aí, pensando aqui nessa conversa, Mari, acho que o exercício pode ser em relação ao João, né? O que a Poli trouxe aí, toda essa inspiração que o João coloca para o mundo. Então, acho que a gente pode pensar qual seria o look de João. Aquele look que você, sabe, brilha o olho, mas que gostaria muito de sair na rua, que você se sente bem, mas que... Fica com medo. Fica com medo, né? Porque a gente ainda está muito preso na opinião das pessoas, né? Nos olhares, muitas vezes a gente não consegue ainda bancar, né, muitas situações. Então, seria um look, assim, no mundo João, assim, né, em que tudo é permitido e que a gente tenha essa coragem, essa ousadia de colocar o nosso eu realmente, o nosso eu verdadeiro para fora. Acho que pode ser esse. Vocês topam? Sim. Nossa, até eu vou montar um look João. Fiquei inspirada. Quero você também, hein? Vou. Porque aí, a gente coloca lá no Instagram, né, tipo, essa ideia, né, essa reflexão, e depois eu coloco a minha reflexão através de uma imagem, a Mari, e aí a gente vai pedir sim para você fazer o look João pra gente colocar lá para eles. Sim, vou fazer também, vou fazer. E assim, a gente tá, nossa, o papo rendeu e assim, né, mesmo eu ainda não sendo mãe, ficaria aqui mais horas com vocês duas para falar sobre tudo isso, porque eu tenho muito interesse. Mas a gente já está fechando 1 hora de episódio, então, Poli, acho que você pode aí colocar como que a gente acha, né, os seus canais, porque a gente falou muito, talvez você vai falar uma coisa super importante, não deu tempo, então esse é o momento aí para você falar o que vem no teu coração. Não, eu, assim, pensando em estilo, eu acho que tem muito a ver com identidade, com arte, e tem tudo a ver com a atipicidade, né? Com respeitar as pessoas, com respeitar a si próprio, né? E os outros a partir do que eles querem comunicar, com a forma que eles vestem, com o estilo deles. Então, para mim, assim, foi bem interessante pensar nisso também. É um exercício de tirar a moda desse lugar de futilidade, né? E eu acho que a Mari me ensinou isso, também o João me ensinou isso, que a maneira com que ele se veste é a comunicação da personalidade dele, né? Que é uma forma pela qual ele se comunica com o mundo e que ele quer ser visto. Então, isso me ensina muito sobre o ser humano. E eu acho que esse é a principal reflexão, sabe, que eu faço dessa história toda da minha trajetória com estilo, com mentalidade. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho do João, ele ali nos stories, né, no feed, no Instagram é meu bebê o autismo, é a minha principal rede social, mas a gente também tem canal no TikTok e no YouTube, tá? Mas a gente alimenta mais o Instagram por ser mais orgânico pra gente, assim, a troca com o nosso público, né? Então é isso, gente. Obrigada pelo convite, de verdade. Assim, para mim foi um prazer. E espero que vocês também consigam chegar nesses públicos, né? Que às vezes precisam de um olhar individualizado, de um olhar mais atento, né? Para a maneira de se vestir, para não é autorizar, mas assim, normalizar, sabe? Normalizar a maneira dessa pessoa se comunicar através da forma que ela se vista.
Obrigada, Polly. Eu acho que você falou é sensacional, é exatamente isso. As pessoas ligam muito moda e estilo a uma futilidade, e eu acho que né, a função é muito maior, é o comportamento, o que eu quero transmitir para o outro. Obviamente que pessoas diferentes vão captar coisas diferentes, mas é o que eu estou me sentindo bem. Então, eu e a Flá, a gente sempre fala, quando a gente começou juntas, e a gente fez o curso juntas para a consultoria de estilo, e a gente construiu isso juntas e foi criando, a gente viu como é que o nosso estilo mudou, porque a gente começou a olhar mais para o vestir realmente como uma função, como nossa, eu posso transmitir isso com o meu vestir, né? Então, o que é que eu quero trazer com isso para mim, né? Então, acho que a gente sentiu muito isso, a gente sente muito isso das clientes que chegam para a gente e falam, eu não consigo vestir nada funciona, não tá legal, eu não tenho estilo nenhum, e a gente sempre fala, a gente sempre tem um estilo, né? Às vezes a gente tem que buscar isso mais a fundo, entender um pouco melhor o que tem dentro da gente, mas até a pessoa que fala assim, eu não me importo com o estilo, ela se importa, porque se ela não se importa, ela tá querendo comunicar alguma coisa também, né? Que ela, eu não me importo com moda, eu não me importo com estilo, então ela se veste de qualquer jeito. Então a gente fala que até uma camisa, e lembrando aqui, por exemplo, do Steve Jobs, que só usava camiseta, né, camisa preta de gola rolê, ele queria comunicar alguma coisa. Usava camiseta preta e calça jeans. E calça jeans, ele sempre queria comunicar alguma coisa também, né? Então eu acho que tudo, mesmo que era sempre a mesma camiseta preta com a calça jeans, não era a mesma, né? Eu acho que a camiseta dele, inclusive, era de um estilista famoso e tal, mas assim, tudo quer comunicar alguma coisa. Você tá ali daquele jeito, você tá comunicando alguma coisa. Então eu acho que o que você falou é isso. Você, como analista comportamental, sabe muito bem, né, as nuances do ser humano aí, com certeza. E eu fico muito feliz por você ter conseguido abrir a sua mente também para isso. E João trouxe isso para você, e eu fico muito feliz, porque eu acho que é uma coisa que dá muito pano para manga, dá muito autoconhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tem de si próprio, mais a gente consegue trazer isso para o nosso vestir mesmo, ter mais segurança, que eu acho que é muito importante, né? Essa autoestima no vestir, que é a segurança do tipo, eu consigo carregar isso que eu banco isso que eu tô vestindo, que eu acho que é o que o João faz, e que acho que é o que eu sou nesse momento. Eu banco o que eu tô vestindo porque é isso que eu sou agora. Eu acho que isso é uma coisa que é muito bonito e definitivo no que eu vejo o João vestindo, isso não interfere de forma alguma, né? Porque é o que ele é e ele quer comunicar isso para as pessoas. Sim. E tá tudo bem ele ser quem ele é. É isso. Eu quero terminar com mais uma coisa, trazer mais uma coisa rapidamente, que eu lembro que você falou sobre esses dias, né? A gente sempre comenta muito aqui, então eu quero falar aqui também rapidamente, que foi sobre não falar sobre o corpo do outro, né? Você acabou de falar esses dias, alguém comentou na sua caixinha uma coisa não agradável, e eu falo muito, eu e a Flá, a gente sempre fala aqui, cara, não fale do corpo do outro, mas não é só do corpo, é da roupa também. Porque isso tudo inclui tudo, né? Inclui o que o outro escolheu para vestir, como o outro pintou o cabelo, como o outro está com o cabelo, como o outro, enfim, tudo, né? Nossa, e as pessoas já adoram dar pitaco, né? Em relação a isso. Talvez no corpo ela já tenha um filtro, mas na roupa, jamais. Vão falar tudo que tem, nossa, unha, esse batom. As pessoas falam mesmo. Falam. E o que eu falo é que eu aprendi muito, né, a lidar com pessoas assim, a última vez, obviamente, eu falei, mas quem tá vestindo a roupa sou eu, você não precisa ficar incomodado. Então, a gente tem que tentar, né, falar assim, essa roupa não ficou boa em você. Eu falei, pois é, mas quem tá vestindo sou eu, você não precisa se incomodar. Eu gostei da roupa em mim, tá tudo bem, é um pouco isso, né. Então, isso que eu quero... A gente precisa fazer essa desconstrução, porque se for pensar, a nossa educação foi muito assim, de olhar como polícia, como juiz para o outro. E muitas revistas que a gente consumia, né, você falou do Fantástico, se naquela época também a gente chegasse numa sala de aula da 8ª série e perguntasse, e aí, quem leu a Capricho? Quem leu a Capricho? Todas as meninas iam falar eu. Deus, não existe mais. Não sei como é que é as adolescentes no TikTok, que eu acho que essa é a nova pegada. Mas talvez seja um pouco mais plural. Mas eu lembro que tinha foto de pessoa na rua e tipo um X. E tava mostrando a cara da pessoa. E, tipo um X, tipo, isso aqui não pode. Então, assim, a gente, sabe, meio cresceu vendo aquele X vermelho
E agora, tipo, a gente ainda se acha no direito de botar X vermelho pra tudo, né? Então, é insano. E aí, a gente sempre fala aqui, Polly, que quando a gente tá com esse pensamento, né, do outro, e achando estranho, achando diferente, inusitado do outro, a gente tem que parar e pensar como que aquilo está reverberando na gente. Por que isso é estranho para mim? Porque para outra pessoa pode não ser, né? Então, é nessas reflexões assim que a gente acaba também percebendo sobre o nosso estilo, que a gente acaba se conhecendo mais, e aí, enfim, né? Tipo, colocando coisas diferentes no nosso próprio vestir, ou então, pelo menos, sabendo, não, realmente o meu jeito é ser neutra e tá tudo bem, né? Porque é isso, mas respeitando o outro que é colorido, porque não é porque eu sou neutra que todo mundo precisa ser neutro, né? Não é por aí, eu acho que estamos aí fazendo a nossa parte, né, Mari? Tentando colocar essas reflexões aí para que ao invés dos X vermelho apareça mais os check verde, né? Com certeza. Polly, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, foi maravilhoso, você sempre traz muitas coisas interessantes. Gente, como eu falei, né, mesmo não só sobre autismo, a Polly traz sobre desenvolvimento infantil, muita coisa interessante lá no Insta dela, Meu Bebê e o Autismo, tem também no TikTok. Eu não tenho TikTok, pois sou uma millennium, geração que nem é millennial ainda, antes eu acho, da, sei lá, X, não sei. Então, eu tô querendo ir pro TikTok, mas não fui ainda. Mas foi uma brincadeira, foi muito, muito legal. Eu acho que você traz realmente muita informação, não só sobre o autismo, mas sobre o desenvolvimento comportamental, né? E o desenvolvimento infantil e o comportamental. Então, muito, 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 muito obrigada por ter vindo ficar aqui com a gente hoje. Foi um prazer imenso para mim. Tá? Obrigada pela oportunidade. Também me senti muito honrada. Falei, gente, como eu posso contribuir? Eu achei que eu não poderia contribuir em nada, então, assim, me senti muito honrada de estar aqui hoje. E foi um prazer conhecer vocês melhor, Flávia, e o trabalho de vocês. Eu sempre acompanho, Mari, aprendo muito com você. Obrigada, querida. Ali para ajudar o João, para desenvolver o estilo dele mais ainda. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada. Um beijo, gente. Beijo.